Ei, lasqueira! Hoje o programa começando de uma forma diferente. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Retrospectiva da semana. Hoje, 29 de outubro. Um prazer estar aqui com meu companheiro de sempre, Ranieri Oliveira, meu amigo. Não poderia deixar hoje, né, de fazer essa homenagem a você, à nossa amizade. Você sabe, né, que gostamos muito de você, eu, Ana, a nossa família. Então, uma pequena homenagem aí à sua amizade, viu, querido? E você é ponta Rapaz, a firme, nossa. rapaz. É impressionante, né? Enquanto a gente não pode contar com certas pessoas, mas você está aqui. Tá? É ponta firme. Então, nossa pequena homenagem aí do nosso apostolado, minha homenagem também a você, querido. Tá bom? Como é que você falou hoje? Como é que você falou hoje? Rapaz, a corrente da consagração à Santíssima Virgem parece a pulseira de Erasmo Carlos. Ele falou isso hoje para mim. Ai, ai. Eita, Então rapaz. vamos lá, minha turma. Começando então, vamos rezar uma Ave Maria, né, para começarmos o nosso programa. Temos algumas notícias bem polêmicas, então, que a Santíssima Virgem nos oriente, nos conceda muitas graças, sobriedade para a noite de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Já tem gente aí, ó. O Genilson Rodrigues, boa noite, caríssimo. A paz de Cristo a todos. Genilson está falando lá de Fortaleza. Valeu, Genilson. Seja muito bem-vindo aqui, querido. A retrospectiva da semana, aqui no nosso apostolado, no Veritatis Splendor. Você que está no Facebook, vai compartilhando aqui essa nossa live, no YouTube, manda aí o link para o pessoal, né? Já avisamos também, se você não quer perder as nossas lives, né? Se inscreva em nosso canal no YouTube, marque lá as notificações para que você receba toda vez que formos apresentar o programa, né? Tem o nosso canal do Telegram também, onde nós colocamos as atualizações, tá? Depois eu passo aqui para vocês se vocês entrarem no nosso site, aqui ó, veritatis.com.br, lá vocês vão encontrar todas as nossas redes, tá? No rodapé tem todas as nossas redes e lá também tem o canalzinho do Telegram. Aqui eu não estou me lembrado aqui de cor, tá? De cabeça o endereço. Mas Telegram, procure lá, Apostolado Veritatis Esplendor, você vai nos encontrar. Não é isso, Ranieri? Boa noite, meu querido. Boa noite, rapaz. Que maravilha. Rapaz, estou ainda aqui. Fortes Só tem, emoções. são muitas emoções. Só tem doido aqui, tá chegando mais, né? Vamos lá, queridos, as notícias de hoje, nessa sexta-feira. A primeira notícia que nós vamos comentar é essa daqui. Opa, deixa eu tirar o banner do Verita, isso. Número de católicos aumenta em todo o mundo, mas a Europa vai na contramão. Notícia da Aleteia, do dia 22/10. De acordo com as estatísticas divulgadas pela agência Fides do Vaticano, a Europa foi o único continente que não registrou aumento no número dos fiéis. Que coisa, né? O número total de católicos no mundo aumentou. É o que mostra o Anuário Estatístico da Igreja, referente a 2019, mas que foi divulgado só agora pela agência Fides. De acordo com a pesquisa, em 2029, isso mesmo, de acordo com a pesquisa, em 2029, não pode ser 2029, né? Deve ser 2009, né? Deve estar errado aqui, deve ter um erro de digitação. Em 2009 houve 15.410 novos batizados, totalizando 1.344.000
e 403 católicos em todo o mundo. O número de católicos cresceu em todos os continentes, exceto na Europa, onde houve menos de 292 mil batizados em relação à pesquisa anterior. O número de católicos cresceu mais na Ásia, onde os batizados aumentaram em 8.302.000, seguido pela América, 5.375.000 novos batizados. Ásia com 1.999.000 novos católicos e a Oceania com 118.000 novos católicos. Os dados mostram que em 2019 os católicos representavam 17,74% da população mundial. De acordo com o estudo, existem 414.336 padres católicos no planeta. No anuário estatístico atualizado em 2016, entretanto, eram 414.969 padres. Em 2017, o número havia diminuído para 4.414.582. Enfim, ele vai trazendo aqui uma série de informações estatísticas sobre padres, seminaristas, que também diminuiu, freiras. Embora o número de católicos tenha aumentado, os números, as vocações decaíram. Seu comentário, Ranieri Oliveira. Bem, a gente inicia até com um misto, de alegria diante da notícia, mas, por sua vez, o conteúdo integral também dessa notícia nos deixa também triste, mas não surpreso. O continente europeu fez tanto pelo mundo, enviou missionários para a Ásia, para a África, para o Novo Mundo, as Américas, e tantos missionários deram suas vidas cumprindo exatamente o que foi dito por Cristo, As suas últimas palavras aqui, quando ele envia os seus discípulos, diz assim: mas Jesus, aproximando-se, lhes disse, lá em Mateus 28, a partir do verso 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, a Europa, infelizmente, o secularismo, o liberalismo, permitiu que um continente que um dia foi também essa grande cristandade, onde a igreja ela pôde direcionar, ela pôde, assim, ser a grande timoneira. E, na verdade, ela construiu a civilização ocidental. Então, o que nós temos hoje ali no continente europeu existe, toda aquela riqueza, aquele desenvolvimento, porque também a igreja uniu aqueles estados bárbaros, os padres e os bispos, sempre numa ação evangelizadora, conseguiram conquistar reis, rainhas, príncipes, nações inteiras foram batizadas, exatamente como Cristo pediu. Mas veio o parasita do liberalismo, veio o parasita da imoralidade, do relativismo, a ditadura do relativismo que o Papa, então, hoje, emérito, Bento XVI, tanto combateu, disse que, inclusive, era preciso recristianizar a Europa. Esse seria o desafio, inclusive, no seu pontificado. Isso. Infelizmente, a gente vê como resultado de todas essas mazelas, ou seja, liberalismo, imoralidade, relativismo, está aí. Mas, graças a Deus, por outro lado, Deus tem o vento do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, a condução do Espírito Santo. E está agindo, está agregando todos aqueles eleitos do Pai, reunindo para que possamos rogar a Deus que Ele possa mudar esse quadro, a exemplo do que está acontecendo na Ásia, na África, com esse crescimento, a gente possa ter também a oportunidade, a alegria de poder dizer, olha, a Europa está retomando o crescimento. Infelizmente,
ao que parece, o que mais cresce hoje na Europa, na verdade, é a religião maometana. Essa, sim, tem crescido bastante. Né? Então, assim, é preocupante, por um lado, porque a Europa tem uma grande representação, né? Ela tem uma grande importância histórica na igreja e para os demais, né, continentes. Por outro lado, também a gente se alegra, porque a igreja não deixou de crescer. A igreja cresce cada dia mais. Mas se não é na Europa, é em outros continentes. E por isso nós agradecemos a Deus, louvamos o seu nome, inclusive, né, por conta disso, Alessandro. Perfeito. E perceba que nós já comentamos aqui outras vezes, né? O continente europeu, principalmente ali aqueles Países Baixos, os países banhados pelo Reno, né? Alemanha, Holanda e outros, viraram um covil do liberalismo, né? Do progressismo. Então não se fala mais do evangelho nesses lugares. Você veja que o sínodo alemão, o caminho sinodal alemão é totalmente anticatólico e antievangélico, né? Com bênçãos homossexuais, com relativização da doutrina. Então não há como o joio dar fruto, certo? O que dá fruto é o trigo. Não sei se vocês já viram o joio e o trigo, né? Se você bota os dois assim, são iguaizinhos, né? Só que o joio ele é seco, ele não tem nada, entendeu? Ele não tem conteúdo, né? Ele não transmite a vida, certo? E é o que acontece hoje nessa Europa, né? Secularizada, infelizmente, e nós não vemos um pio do Santo Padre em relação a isso. Não vimos nenhuma punição dos bispos europeus, certo? Não vimos nada. Agora, o contrário nós vemos, infelizmente. A perseguição aos padres mais tradicionais, aos padres mais arraigados na doutrina de sempre da igreja, esses aí são taxados como sectários, né, como apegados a coisas passadas, enquanto os progressistas é que estão aí sendo elevados até ao cardinalato. É muito triste essa situação toda, né? Então, não é possível que a igreja não veja que essa receita não está dando certo. No Brasil, por exemplo, o catolicismo ainda é pungente, né? Por conta da piedade. Apesar dos padres péssimos, o povo ama a igreja, né? É impressionante. O povo tem devoção pelos santos, tem a piedade, né? Os homens não conseguiram destruir a piedade do povo ainda, aqui no Brasil. E acredito que nos outros países também seja muito parecido, né? Com isso aí, certo? Nossos amigos aqui estão fazendo alguns comentários, deixa eu colocar aqui. O Sávio Oliveira, a boa notícia é que amanhã será ordenado sacerdote católico, ex-bispo anglicano Michael Nazi Ali, figura proeminente do anglicanismo na Inglaterra, se converteu esse ano. Sim, sabe? Perfeitamente. Nós noticiamos, né, a conversão dele na semana passada, ou retrasada, acho que foi Foi retrasada, né? sexta-feira passada. Sexta-feira passada, nós noticiamos a conversão dele e ficamos muito felizes, né? É aquela coisa que nós comentamos, né? É tanta coisa estranha acontecendo, mas ainda assim Deus está jogando a sua misericórdia, né? Está derramando a graça para que os eleitos, né? Não é isso, René? Para que os Isso. eleitos, É. para que o número dos eleitos se cumpra, né? Porque os números dos eleitos têm Perfeito. que se cumprir. É. O número dos eleitos tem que se cumprir. Isso mesmo. Então, essas conversões não são frutos da, da nova política, vamos dizer assim, da nova pastoralidade vaticana. Estejam certos disso. Não, não é. Né? É da velha apologética, é da velha pregação, da pregação de sempre. Essa é a verdade. É um grande milagre. Apesar disso tudo, essas coisas estarem acontecendo. Nos mostra também que Deus guia
a sua igreja, que Deus cuida a sua igreja, que Deus está nela, ainda que a barca esteja na tempestade, né? Como os discípulos estavam apavorados com a barca na tempestade, e parece que nosso Senhor está dormindo, né? Mas não, Ele não está dormindo, não. Nosso Senhor há de acordar e fazer com que essas tormentas terminem. Mas tudo isso tem um propósito, né? A sabedoria de Deus, nada disso acontece sem um propósito. Deus é que sabe governar tudo e a gente não sabe de nada. Não é isso? Isso mesmo, O, Luciano. o Geniel Rodrigues, Alessandro, existe um livro excelente chamado Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. O que você achou deste livro? Excelente. O livro é excelente. Eu tenho aqui. Eu soube dele numa versão em inglês, né, que foi noticiada até pelo Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, na sua revista Catolicismo. Eu tenho a revista até aqui. Isso já faz muitos anos, né? É um livro excelente, excelente, excelente. Recomendo. Se eu não me engano, foi a Quadrante, né, que lançou esse livro. Um livro maravilhoso. Eu recomendo a todos. Tá bom? Próxima notícia. Esta é Janina, assassinada por seu amor ao Rosário na União Soviética. Vamos à notícia. Notícia da ACI Digital, do dia 24 de outubro. Janina Janduska era uma mulher ucraniana com deficiência que aos 30 anos organizou um grupo para rezar o rosário, só isso. Mas em 1937 foi presa e acusada pela União Soviética de dirigir uma organização política subversiva, o que finalmente lhe custaria a própria vida. Não estamos longe disso nos dias atuais, né? Vejam que hoje quem defende a moralidade, quem defende a família tradicional, está sendo cancelado. Nós vimos aí a polêmica com o Super-Homem, né? Vimos aí toda a repercussão do caso do jogador de vôlei Maurício, do Minas Tênis Clube aqui de Brasília. Então, estamos caminhando para isso. Se os bons não se mexerem, os maus vão tomar conta. Se os gatos não agirem, os ratos vão tomar conta da casa. Bem, a National Catholic Register recolheu em 2017 a história desta mulher católica da Ucrânia, um país que depois da Revolução Bolchevique de 1917 começou a fazer parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A Rússia, a URSS. A gente lembra bem, né, na escola que tinha USA dos Estados Unidos e a URSS. Naquela época, o ditador Joseph Stalin e as autoridades comunistas tinham assumido o antigo Império Russo, quando estavam fortes no poder e perseguiam todos os cristãos que viviam em seu território. Em 1937, Janina Janduska vivia com a sua mãe na vila ucraniana de... não sei falar esse nome não. E assim como muitas pessoas em sua aldeia, começou a fazer parte de um grupo de oração chamado Rosário Vivo. Né? Esses tipos de grupos organizados por leigos que ajudaram a ensinar o catecismo aos jovens e proporcionaram um apoio espiritual e moral a muitos católicos. Bem, às vezes as pessoas não entendem por que as ditaduras perseguem tanto a igreja, né? Primeiro, a igreja ela ensina princípios, ela ensina a pensar, e eles não querem isso. A igreja ensina a você a respeitar a autoridade do Papa, e os ditadores querem que a única autoridade, a única obediência que você deva é a eles. Né? Então, por isso que na história sempre esses grupos sempre foram perseguidos. E essa é a história da Janina, a ucraniana. Aí depois fala aqui a notícia, né, que pouco tempo depois avisaram para a mãe de Janina que a sua filha estava morta, né? A causa da morte foi falsamente definida como infecção hepática. Entretanto, mais tarde descobriram que tinham atirado na cabeça dela.
uma menina, uma moça, né, de 30 anos, que apenas reunia as pessoas para rezar o rosário e amar a Deus. Seu comentário, Ranieri Oliveira. Veja, mais uma vez é um misto de uma notícia que pode parecer triste, mas também, por outro lado, ela é edificante. E é muito importante porque aqui no Veritas, geralmente nas sextas-feiras, a gente tem tocado muito, e chamado muito nossos irmãos a voltar à piedade, à devoção ao Santo Rosário. Com assim, Nossa Senhora pediu todas as vezes em suas aparições, ela pede que se reze o Rosário. Então, existe, e foi um presente dela, né? Então, a Janine, ela só vem confirmar, não é, o que disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Em Mateus 10, né, no verso 32, diz assim: eu gosto muito de pegar esses exemplos e também assim ratificá-los, né, com a Bíblia. Portanto, que me der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Veja, quem der testemunho de mim, não é, diante dos homens, Jesus Cristo também vai dar testemunho dele diante do Pai, de Deus, Pai. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Para mim, é uma das palavras mais duras de Jesus Cristo é essa. Já pensou, você nega Jesus Cristo, por outro lado também, o resultado é que ele vai negar, né, o seu acesso, assim, à comunhão a Deus. Então, a Janine, ela é esse exemplo, né? Ela testemunhou da sua fé, ela não abdicou, ela não abriu mão da sua fé. E um regime que é materialista, um regime que é... E quando a gente diz materialista, as pessoas sempre ligam a questões materiais, como seus carros, casa. Ele é materialista porque ele não se submete à autoridade espiritual. É somente aquilo que a gente chama em teologia nas questões imanentes, ou seja, nas coisas terrenas. Então, o regime comunista é um regime que eu sempre gosto de dizer, e não tenho dúvida alguma sobre isso, foi gestado no inferno. Por quê? Porque Satanás, segundo Jesus Cristo, é aquele que vem para matar, roubar e destruir. O comunismo, onde ele é implantado, ele vem matando, dizimando, cometendo genocídios, né? Destruindo templos cristãos, templos religiosos, destruindo famílias, não é? E roubam propriedades. Basta dizer que em Cuba, os revolucionários, as primeiras coisas que eles fizeram foram expulsar ou matar os proprietários de casas, das mansões, e eles ficaram. Che Guevara morava numa mansão imensa, né? Os irmãos Castro também. Então, eles roubam, né, daqueles que construíram, deram o seu suor para construir o seu patrimônio, eles vão lá e roubam. Então, esse é o comunismo. Então, um cristão jamais pode defender uma ideologia comunista, porque ela não tem parte, em nenhum momento da história, a favor de Deus e do seu reino, muito menos do seu povo, né? Então, os primeiros e mais perseguidos, por que pareça, são os cristãos. Por quê? Porque eles sabem que a igreja ela tem uma história de martírio, e quanto mais mártires, mais a igreja cresce. Então, portanto, eles querem abafar o quanto antes. Segundo, por quê? Porque sabe que o cristão tem o mesmo princípio que estava lá nos apóstolos, principalmente em São Pedro, o nosso primeiro Papa. Antes importa obedecer a Deus do que os homens. Então, se aquilo é contrário à minha fé, se aquilo é contrário aos valores que a minha igreja me ensinou e os quais eu acredito e sigo, então o comunismo, ele sabe que esse tipo de cidadão, ele não vai submeter às maldades, né, perpetradas pelo regime. Então, por isso que eles procuram destruir, por isso que eles procuram matar. E se há um encontro de pessoas rezando o rosário, é tudo que eles não querem, porque eles não querem exatamente que as pessoas se fortaleçam na fé. Exatamente. Então, a Janine, esse exemplo, ela confessou, né, com a E sua a ação. fé, ela traz uma segurança espiritual e psíquica, né? Coisa que não pode haver nos regimes comunistas. Eles querem quebrar as pessoas, né?
Quer dizer, as pessoas para ter uma obediência bovina, precisam ter a sua fortaleza espiritual, psíquica quebrada. Então, por isso que eles são contra toda e qualquer religião. O Genielson está fazendo uns comentários aqui. Eu acho importante comentar o que ele está colocando. Deixe-me só tirar a notícia aqui. Vou colocar o comentário dele. Porque é importante pontuar algumas coisas aqui. Ele diz aqui o seguinte: o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não permite que a mídia russa faça apologia ao aborto. Aí ele pergunta: isso é verdade? Aí depois ele fala aqui: pelo que já vi, o presidente da Rússia possui uma conduta conservadora. Bem, veja, não se engane, tá? Os comunistas clássicos, eles são, né, conservadores, certo? Eles não gostam de homossexuais, eles, enfim, eles não gostam de, de drogas, né, e outras aberrações. Mas o conservadorismo tirado, né, o conservadorismo é um fruto da igreja, né? Então, o conservadorismo tirado as suas raízes, é uma árvore seca, certo? É mais ou menos como o humanismo integral de Jacques Maritain, né? Jacques Maritain, ele defendia exatamente mais ou menos isso, né? Que a sociedade do futuro deveria seguir os valores da igreja, mas sem a igreja, né? Então, isso não funciona. Isso não funciona. Esse humanismo, né? Esse conservadorismo, ele acaba sendo estéril, né? Ele precisa da igreja para que tenha vida, certo? O Então problema é não que se engane. o Vladimir Putin, ele faz dessas ações moeda de troca com a igreja, né, russa, a igreja ortodoxa russa. Veja, ele não aceita oposição. Então não existe opositores. Quando eles surgem e começam a ter um destaque, ele manda prender. Quando não manda matar. Então essa troca, né, essa ligação, né, que sempre houve, até mesmo no regime comunista, apesar da perseguição muito forte contra a igreja lá durante 70 anos, mas a igreja também é utilizada para, assim, se manter. Eu troco. O que você quer? Você quer que eu proíba passeatas que não vai ser boa para os nossos jovens? Eu proíbo. E essa questão do aborto, eu não sei, porque na verdade a Rússia, eu acho que foi um dos primeiros países a aprovar uma lei liberando o aborto, né? Agora, vamos considerar que essa informação que o nosso amigo aí colocou seja verdade. O presidente da Rússia não está fazendo isso gratuitamente. Ele tá fazendo o seguinte: já que é uma posição da igreja, a igreja, por outro lado, também não me denuncia, a igreja não se levanta, né, contra o meu governo, a igreja não orienta seus fiéis, né, para ter uma conduta contrária ao estilo de governança que eu tenho. Então, veja, isso na verdade é uma questão política. Isso não tem nada de. Putin não tem nada de bom moço, né? Ele não tem nada de piedoso. Foi um agente da Exato. KGB, tá certo? Ranieri, só a informação aqui, ó. Na Rússia o aborto é legal até a 12ª semana de gravidez. Em 1920, a Rússia se tornou o Olha aí, primeiro país do mundo a permitir o aborto em todas as circunstâncias. olha aí. Então, é isso mesmo que você falou aí, Ranieri. Então, realmente a Rússia foi um dos primeiros países aí no mundo a permitir, né, o aborto. O Sávio está falando aqui, também não se pode defender a ideologia capitalista liberal maçônica, com Sim, certeza. claro. A gente está Que é trocando duas coisas, não exatamente, significa que a gente está aprovando outra, né? exatamente, é o Para erro todas as contrário. pessoas precisam conhecer a doutrina social da igreja, tá certo? Então, a doutrina social da igreja está tudo lá, trata exatamente também dessas questões econômicas, né? Isso aí.
Caio está chegando aí agora. Oi. Boa noite, senhores. Salve Maria. Boa noite, Caio. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Próxima notícia. Cubanos são impedidos de levar seu protesto ao Vaticano. Vamos ver o que aconteceu lá. Notícia da CI Digital do dia 25 de outubro. Centenas de cubanos tentaram ir ontem, dia 24, quer dizer, no dia 24, ao Vaticano pedir um pronunciamento do Papa Francisco e da Igreja sobre a situação de Cuba. 3 meses depois dos protestos contra o regime comunista de 11 de julho, violentamente reprimidos. Com bandeira de Cuba e gritando lemas a favor da liberdade, os cubanos foram barrados na Via da Conciliação, que dá acesso à Praça de São Pedro, enquanto o Papa Francisco rezava a oração mariana do Ângelus. Então eles falavam assim, Deus, pátria, vida e liberdade, foi um dos gritos, né? Um dos grupos de mulheres que se manifestava pacificamente pedindo que o Vaticano dê atenção a Cuba. Os presentes também gritavam, direitos humanos para os cubanos, queremos Cuba livre. Enfim, em sua opinião, o mínimo que milhões de seres humanos em dificuldades merecem é que haja um pronunciamento e um pedido de oração e que haja uma conciliação. Né? Um homem que conseguiu entrar na Praça de São Pedro ajoelhou-se, segurando uma bandeira cubana aberta enquanto o Papa presidia o Ângelus. Agentes da polícia se aproximaram e tiraram a bandeira dele, apesar dos protestos para que não o fizesse. Então, essa aí é a notícia dos cubanos no Vaticano. Alessandro, tem até vídeos mostrando o momento em que, né, as autoridades de segurança retiram, né, os manifestantes retiram a bandeira, né? Essa insistência de misericórdia, muita misericórdia, misericórdia, né? Mas é tanta misericórdia, mas que chega a ser contra a verdade, contra a defesa. Se fala tanto, né? Uma igreja dos mais pobres, mas a pobreza, ela existe principalmente ali, por causa do regime cubano. Então, assim, como filho da igreja, a gente nunca se sente confortável de, assim, de lamentar que o Santo Padre realmente não, pela sua autoridade, pela sua posição, não é? Como uma grande reserva moral diante do mundo, como foi João Paulo II. João Paulo II, sim, ele denunciava, enfrentava. Né? Então, o que a gente vê hoje é uma mudança assim, de conduta da Santa Sé em relação a essas situações de países onde impera o totalitarismo, perseguição aos cristãos, né? Encarceramento, injustiças cometidas, grande aumento da pobreza. Mas esses pobres aí, eles não são, me parece que não são alvo dessa igreja, né? Tão cheia de misericórdia, uma igreja que faz a opção preferencial pelos pobres. Ali eram pessoas pobres, com certeza, que passaram dificuldades lá em Cuba. Só Deus sabe como foi que saíram de lá, tá certo? E como católicos, eles querem sentir pelo menos um alento do seu pastor, ouvir do seu pastor que ele está com eles. Não precisa fazer um discurso duro, um discurso que possa ser assim ofensivo, né, ao governo assim, cubano. e que o Estado do Vaticano é um Estado, né? Quer dizer, você não pode também tá. Agora, quando se trata de queimadas da Amazônia, quando grande parte delas, inclusive, é por conta da ação até do sol, né? Na mata, nas folhas secas, aí existe uma manifestação, aí né, se dá entrevista, aí se vem falar de questões hoje, né, climáticas e tudo mais. Agora, aquilo que importa, aquilo que atinge diretamente ao católico e esses fiéis lá em Cuba, infelizmente a gente não vê uma posição firme por parte
da sede de Roma. Né? Perdeu uma grande oportunidade de consolar o povo, né? Dizer, olha, mantenham-se firmes na fé, estamos com vocês, estamos aqui sempre procurando melhor entendimento, vamos procurar sempre as autoridades cubanas para poder, de alguma forma, ajudar a minimizar essa situação. Não precisa, né, de ser ofensivo, mas era isso que os cubanos, basta vocês colocar no lugar deles, era isso que você espera do seu pastor, uma palavra de apoio, de incentivo, né? E dizer, olha, não se preocupe, eu estou com vocês, né? A sua dor é a minha dor. O seu choro, as suas lágrimas são minhas lágrimas também. Perfeito. Não tem nem o que completar, né? Você já falou tudo, 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 tudo. Faltou um pouquinho de sensibilidade, né? Inclusive o Papa Francisco, ele é muito famoso por isso, né? De estar com o povo, de estar no meio do povo, enfim. Mas quando se trata dos regimes totalitários, a gente sempre escuta esse silêncio. Rezemos pelo Papa. Sempre, né? Rezemos sempre pelo Santo Padre. Próxima notícia. Arqueólogos encontram restos que seriam da Igreja dos Apóstolos. Olha só isso. Boa notícia. Que notícia maravilhosa. Vamos ver aqui. ACI Digital. Jerusalém, dia 28 de outubro. Um grupo de arqueólogos descobriu, pessoal, um conjunto de mosaicos que poderia pertencer à Igreja dos Apóstolos, onde seria Betsaida, né? A Betsaida, na Galileia, lugar mencionado nos Evangelhos. Há vários anos, os arqueólogos buscam o lugar exato de Betsaida, né? A terra de Pedro, de André, de Filipe, e onde séculos mais tarde foi construída a Igreja dos Apóstolos, conforme mencionado nas crônicas do bispo Willibald, que a visitou em uma peregrinação em 724. Segundo o jornal israelense Haaretz, durante as escavações realizadas pela equipe de arqueólogos, liderada por Stephen Notley, do Nyack College, Faculdade Protestante de Nova York, Estados Unidos, né? Foram encontrados pisos de mosaico e inscrições que datam do final do século V ou início do século VI. Essas construções pertencem a um edifício do período bizantino, que era usado como uma casa de culto, destruída por um terremoto em 749 da nossa era, depois reerguida sob a estrutura original. Abre aspas aqui para a notícia. Todos os pequenos lugares sagrados para o cristianismo e não muito conhecidos, ao contrário de Jerusalém ou Nazaré, foram perdidos por causa da conquista muçulmana, disse Avian. Junto com Notley, o arqueólogo trabalha entre Beit Rabec e Galileia desde 2016. E entre suas primeiras descobertas estão tecelas douradas e mosaicos, principais marcas do ornamento bizantino na arquitetura das igrejas. Em seguida, após 4 anos de trabalho, né, anunciaram em 2019 a descoberta de uma basílica de cerca de 20 metros que estava rodeada por um muro de aproximadamente 1 metro de altura. Depois encontraram recentemente novos vestígios, incluindo mosaicos e suas inscrições incompletas em uma grande abside, né, parte da igreja que abriga o altar. Então a notícia traz várias outras informações. Que coisa maravilhosa! E é interessante notar, né, nesses trabalhos arqueológicos, né, que eles não descobrem nenhuma igreja da Assembleia, né, de Deus, nenhuma igreja da presbiteriana, nenhuma igreja luterana, só eles só acham igreja católica, rapaz, é impressionante isso. Rapaz, que o diga o padre Júlio Maria Lombardi, viu? Nessa hora ele está concordando com você. Pois é. Aí você vê lá, tem imagens, tem mosaicos dos santos, né? Petições a Pedro, petições à Virgem Maria, não, mas tudo isso é idolatria que veio com Constantino.
Quer dizer, é um absurdo, né? Pessoal, procurem a história, procure a história. A igreja, a nossa fé é uma fé histórica, é uma fé real, é uma fé que se encarnou no tempo, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e depois no colégio dos apóstolos com seus bispos, presbíteros, diáconos e o povo, certo? Então, quem procurar na antiguidade não vai encontrar culto protestante, não vai encontrar iconoclasmo, vai encontrar o catolicismo com toda a sua força, né, com as Seu orações vigor, a sua marianas, beleza estética, né? com toda a sua estética, toda a sua beleza, né? Vai encontrar altares onde se rezava o que? A missa, né? Onde era oferecido sacrifício devido a Deus. Então, é isto, certo? Ah, outra coisa, não vai contar a mesa não, tá? Vai contar é o altar na parede, viu? É isso que você vai encontrar lá, em todas elas, né? O Gene Elson está aqui comentando mais uma vez. Se a Igreja de Cristo não for católica, ela não existe. Bento XVI, né? Concordamos perfeitamente em relação a isso. Quer comentar, Ranieri? Não, você já fez excelente comentário, não tenho nada a acrescentar. Eu acompanho o relator. Próxima notícia. Aí sim. Agora vamos chegar, quase terminando aqui o programa, vamos chegar onde vocês queriam, né? Vocês queriam isso. Vocês pediram que a gente comentasse sobre o Sínodo dos Bispos. Então, vamos lá. Vamos lá para o Sínodo dos Bispos. Papa Francisco nomeia a primeira mulher com direito a voto no Sínodo dos Bispos. Isso é muito significativo. Isso é muito significativo. Uma mulher que vai votar, quer dizer, vai ter o mesmo poder de opinião, o mesmo poder, o mesmo direito de manifestação que um sucessor dos apóstolos. Isso não é pouca coisa. E por isso mesmo isso é muito grave. E por isso mesmo isso é perigoso. E por isso mesmo nós temos que estar atentos com o que vem por aí, né? Essa abertura significa o que realmente, certo? É uma, como é que fala a palavra? Não é uma, quando algo acontece pela primeira vez, né? Não é Precedente? estranho. É um precedente, isso, René, muito obrigado. É isso mesmo, a palavra é essa. É um precedente muito perigoso. Muito perigoso. É um precedente que traz ali por trás conceitos, traz uma filosofia, traz uma proposta de eclesiologia, que talvez não seja lá muito católica, né? Vamos ler então a notícia. Notícia da CNN Brasil. Papa Francisco nomeia a primeira mulher com o direito a voto no Sínodo dos Bispos. Nathalie Becquart foi escolhida para ser subsecretária do Sínodo dos Bispos, um departamento que prepara os principais encontros de bispos mundiais, né? Papa Francisco nomeou 2 mulheres para cargos no Vaticano anteriormente ocupados apenas por homens, em movimentos que dão às mulheres mais autonomia na Santa Sé, dominada por homens. Nomear pessoas para cá, mulheres para cargos, para funções administrativas, não é nada demais, né? Francisco escolheu Nathalie, ex-diretora do Serviço Nacional para a Evangelização da Juventude e das Vocações da Conferência dos Bispos da França, né? Como secretária do Sínodo dos Bispos, um departamento que prepara os principais encontros de bispos mundiais. Ela dividirá as responsabilidades do cargo com o padre Luiz Marim de Saint-Martin, até agora assistente-geral da Ordem de Santo Agostinho. Como subsecretária do Sínodo dos Bispos, ela terá o direito de votar em assembleias que até agora só tinham presença de homens. Ela tem 52 anos e é relativamente jovem,
para os padrões do Vaticano. No dia anterior, Francisco nomeou a magistrada italiana Cátia Sommaria como a primeira mulher promotora de justiça do Tribunal de Apelações do Vaticano, né? Mulheres participam como observadoras, aí vem fala porque a CNN não é especialista, né? No Vaticano. Então tem informações aqui bem genéricas. Mas nós sabemos que essa senhora ela possui ideias progressistas, né? Ela é a favor da ordenação de mulheres, certo? Então, ela é a favor de uma maior democratização dentro da igreja, pautas progressistas. Quer dizer, essa palavra progressista, eu nem gosto dela porque parece que a gente está indo contra o progresso, né? Mas não tem nada a ver com progresso, isso tem a ver com revolução. Porque a igreja ela tem uma constituição, ela tem uma constituição divina, certo? A igreja não tem certos poderes, né? Mas Papa Francisco vai abrindo precedentes perigosos e vai colocando pessoas que não têm fé católica, pessoas que não estão interessadas no bem da igreja. E isso é de nos entristecer sobremaneira. Seu comentário, Raniero Oliveira. Você veja, a palavra, né? Abrir precedente é tudo que o Papa ultimamente vem realmente realizando. Ele já abriu, começa pelo reconhecimento das ordens menores, né? Então, garotinhas, né, para serem coroinhas, oficializar a ordem, né, menor, né, de eleitora, porque essas ordens elas vinham até você chegar, né, o garotinho vinha fazendo aquela sua caminhada na igreja, era coroinha, aí depois ele passar para aquelas todas aquelas funções ali do altar, se tornava leitor, depois entrava no seminário, ia fazendo sua carreira ali. Então, por isso que é chamado de ordens menores, né? Então, diante do mundo moderno, essa igreja de aggiornamento, né? Essa igreja aberta, né, para o mundo, então nada mais assim coerente com a igreja pós-conciliar, né? Agora, interessante é que realmente é um precedente, porque você não vê isso na história. No concílio em Jerusalém, quem decidiu a situação foram os apóstolos, não foram mulheres. Nem a Virgem Maria, que estava viva naquela ocasião, a Bíblia menciona de que ela votou. A igreja, nos concílios da igreja, você não vê a presença de mulheres. Poderia até ter, né, acompanhando, né, mas ela não tinha direito a voto, porque a igreja é dirigida por... Esse ofício é dos homens. Essa responsabilidade sobre as suas costas é cobrada dos homens. A igreja, se diferenciando das religiões pagãs, Alessandro, ela não tinha sacerdotisas, ela sempre teve sacerdotes. Sim. Então, os padres são nossos sacerdotes. Então, que se diferencia bastante das religiões pagãs, que tinham muito mais características, não de homens, mas de mulheres sacerdotisas. Basta dizer que nessas religiões pagãs, Wicca, né, de bruxaria e tal, você não tem sacerdotes, você tem sacerdotisas. Tá certo? E a gente podia falar de religiões de mistérios, e, enfim, não é o caso nesse momento. Comentar sobre a... Então, veja, quando o Papa, João Paulo II já tinha definido, inclusive, que esqueci o nome agora da encíclica, o documento. As que ordinatio sacerdotalis. Esse mesmo, não é? Então, veja, não há possibilidade de ordenação feminina. Mas aí vamos falar o seguinte: imagine, Alessandro, que estou partindo sempre da palavra precedente que você utilizou. Essas barragens, as pessoas aqui que estão nos acompanhando devem saber que aquelas barragens, aquela parede imensa ali, retendo as águas, elas são monitoradas 24 horas por dia. Não é? As pessoas estão sempre atentas ali nos computadores, porque basta ter uma pequena fissura, uma menor que seja,
a força da água é tão grande, que exatamente se não fizer algo para resolver o fechamento daquela fissura, pode ter certeza que a barragem ela vai romper, porque a força da água, tá certo? Aquela rachadurazinha, ela vai se abrindo. É o que a igreja está fazendo, veja, a igreja está nesse caminhar. Olha, na verdade, a gente precisa ouvir o clamor do povo, da sociedade, as mulheres têm ocupado os seus cargos, têm ocupado suas posições. Bom, eu ainda não vi mulheres também nos postes elétricos. Eu ainda não vi mulheres limpando vidros, né, vidraças, em prédios de 30 andares, como eu vejo aqui até mesmo onde eu resido, né? Pelo menos na capital, em Recife, prédios imensos, aí você vê aqueles homens ali limpando as vidraças por lá de fora. Eu nunca vi uma mulher, tá certo? Nunca vi mulher entregando botijão de gás, né? Trazendo. Então, veja, tem coisas que são atribuições do próprio homem, não é da mulher. Há outras situações que sim, você pode compartilhar. A mulher pode compartilhar, dividir. Ninguém aqui está com atitude misógina. A questão não é essa. A igreja, as pessoas fazem a igreja patriarcal, exato. É a igreja patriarcal mesmo, não tenho dificuldade com isso, não. Até porque, já partindo até do Antigo Testamento, havia patriarcas, não havia matriarcas, havia patriarcas. A igreja só né, é uma continuação disso. Então, você tem hoje, nos representando, o Papa ele não deixa de ser o patriarca do Ocidente. Ele é o bispo de Roma, patriarca do Ocidente. Como você tem nas igrejas orientais seus patriarcas. Você não tem matriarcas. Então, quando você utiliza a palavra precedente, você está chamando a atenção para isso. É nesses pequenos detalhes, né, essas pequenas fissuras, que vai aí se abrindo. Daqui a pouco, olha, já que tem uma mulher votando, por que ela não pode, então, ser uma diaconisa? Já que ela é eleitora, ela já está votando, né? Sendo igual, veja, ela está tendo o mesmo poder de voto de um bispo. Então, o que é que falta, já que ela tem essa autoridade de um voto, uma coisa importante, não sendo dos bispos, Se que ela a mulher. pode, pois é, isso aí é grave, porque já que ela pode já que ela pode ser uma igual com o bispo para definir os caminhos da igreja, vamos deixar ela uma diocese na mão dela, né? Então, quer dizer, a revolução, meus caros, ela se dá a passos de formiga, né? A passos de formiga. Hoje, assim, eu não gosto de ficar comentando muito em postagens de contatos no Facebook, mas hoje eu fiz um comentário numa postagem de um rapaz, ele é ex-protestante, né, convertido à fé católica, e uma pessoa bem intencionada, mas que não enxerga ainda os problemas, né, de hoje. E eu comentei na postagem dele o seguinte: não vou comentar sobre o assunto da postagem, porque senão a gente vai sair daqui. Mas eu comentei o seguinte: quem chegou à igreja em tempos turbulentos acha que a turbulência é normal. É mais ou menos isso que eu falei. E falo por mim mesmo, porque eu já pensei como aquela pessoa, né? Eu já pensei daquele jeito. Então, o que a gente percebe, infelizmente, é que, infelizmente, pessoas com uma mente muito revolucionária ocuparam cargos muito importantes no Vaticano e, desde o Concílio Vaticano II para cá, nós só estamos vendo uma revolução atrás da outra, infelizmente, né? E é claro que essa revolução ela teve certos diques ali com João Paulo II, especialmente com Bento XVI, mas com o Papa Francisco não. Francisco, ele está colocando realmente, ele está revolucionando a igreja, né? E eu uso essa palavra revolução no pior sentido, né? No sentido próprio.
dela, que revolução é desordem, né? Ele está desordenando a igreja, está desconfigurando a igreja. É o que nós temos visto, né? O pessoal pode passar pano, pode não sei o que, mas o que a gente vê é isso. Tem uma matéria muito interessante no site Frates e Uno sobre o Sínodo dos Bispos, com alguém que foi chamado para ser perito e deu uma palestra de preparação aos clérigos de uma diocese brasileira para falar do sínodo. Então, por ali, vocês já vão ver que não vem coisa boa por aí. Uma pessoa que está dentro, né, uma pessoa com a cabeça totalmente revolucionária, né, que não acredita nos dogmas da igreja, mas são essas pessoas que são chamadas para serem peritos, são essas pessoas que são chamadas para serem teólogos, para serem cardeais, enfim, dentro da Santa Igreja. Parece que quanto mais você for humanista integral, melhor. Que dias difíceis, meus irmãos. Que dias difíceis, né? Estava até comentando aí esses dias com o nosso amigo Ranieri, mas isso não quer dizer que nós devemos nos entristecer, não quer dizer que nós devemos perder a fé. Não, 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 de jeito nenhum. Estávamos comentando, né? Falamos até de Jó, não foi, Ranieri? Muito bom. Que Foi você que, inclusive, mencionou, você fez uma analogia com Jó, né? Jó, Deus permitiu que Jó perdesse tudo, né? E nós estamos vendo que as coisas estão sendo tiradas. Estamos perdendo o nosso direito de ir e de vir, né? Estamos perdendo o nosso direito à inteligência. Agora tem bispos que estão exigindo passaporte sanitário para entrar nas igrejas. Sabia Pois dessa, é. Ranieri? Pois é. E veja, é interessante como os bispos, eles querem, assim, eles querem atender, né? E, por outro lado, veja a questão, utilizando a palavra precedente. Quem abriu esse precedente foi o próprio Vaticano. E o próprio Vaticano, ele desobedece, inclusive, as suas notas. A própria Congregação para a Doutrina da Fé, numa nota de dezembro, de 21, para ser preciso, na data de 21 de dezembro de 2020, a Congregação para a Doutrina da Fé, ela emitiu uma nota sobre a moralidade do uso de algumas vacinas anti-Covid-19. Pronto. Aqui, no item 5, diz o seguinte: ao mesmo tempo, para razão prática, parecer evidente que, em geral, a vacinação não é uma obrigação moral e, por seguinte, deve ser voluntária. Então, é uma questão. A própria congregação. Sobre aquele debate, porque tinha utilização de células de fetos abortados. Então, a congregação, ela, de forma magisterial, ela veio orientar os católicos, os fiéis da igreja sobre isso. Olha, não se preocupem, tá certo? Porque, ao mesmo tempo, para a razão prática, parece evidente que, em geral, a vacinação não é uma obrigação moral e, por conseguinte, deve ser voluntária. Então, se é voluntário, como é que um bispo está? Agora, você está segregando, quer dizer, um padre já não pode mais celebrar, os fiéis, nessa confusão mental que a gente vive hoje, nesse mundo, quando a gente mais espera, que é exatamente dos nossos pastores, da igreja, do fortalecimento, né, que nós vamos encontrar na fé, na comunhão ali dos irmãos, como uma família de fé, recebendo a Eucaristia, para que a gente possa enfrentar todos esses desafios, e as vicissitudes da vida. Aí um pastor da igreja vem e impede, ele cria duas classes de católicos. Aqueles que submeteram, né, a vacina e aqueles que ainda não optaram por isso. Você não é obrigado, mas também, em compensação, veja, antigamente, assim, o que o apóstolo Paulo diz? Aquele que não trabalhar também não coma, né? Porque você não pode ser um peso. Então, Paulo estava regrando, né, a igreja, e ele disse: aquele que não trabalhar, se tem aí pessoas que são indolentes, não querem trabalhar, ele também não coma. A igreja não pode também estar sustentando aí pessoas indolentes. Hoje, assim, se você não tomar, não é?
a você não receber a vacina, você também não participar da missa. Veja. Quer dizer, é uma coisa É completamente, assim, completamente louca. louca. A Completa- palavra é essa, assim, que loucura é essa? Né? Completamente louca. Qual é o sentimento? O pastor, a ovelha, né? Jesus disse que o verdadeiro pastor, até ali para colocar as ovelhas, tem 100 ovelhas, mas se ele achar que só contou 99, ele vai buscar a centésima e vai atrás dela. Nós estamos vivendo como o sapo na panela de água quente, né? A temperatura está subindo aos pouquinhos e a gente está lá, ó, assim, ó. Porque a revolução ela se dá assim, ela se dá devagarinho, mas sempre. Quando você assim, não sei se você já conhece essa história, né, do sapo. Se você pega uma panela de água fervendo e você joga o sapo dentro, ele pula, né? Ele não fica lá não. Mas se você bota ele dentro da panela com a água fria e a água vai esquentando aos pouquinhos, ele não sai não. Sabe dessa? Ele fica lá. E a água ferve e ele morre estoporado dentro da água. Impressionante. Então nós estamos vivendo essa síndrome do sapo. Pressão está subindo, água está fervendo e o pessoal está passando pano. Achando que está tudo bem, nós vamos obedecer bovinamente. Vamos bater palmas. Né? Opa, deixa eu falar com vocês aqui. Né? E não é assim. Não pode ser assim. Infelizmente. Né? E veja, Então, tanto o Vaticano, a Sé lá, exige o passaporte, agora vai de encontro, inclusive, à própria norma, né? A própria nota da Congregação para a Doutrina da Fé, que trata sobre isso. Não é uma coisa assim, realmente, que não faz sentido. é de deixar a É, gente perplexo. não é? Quer dizer, É de nos deixar você tem a perplexos. Congregação para a Doutrina da Fé para definir uma situação, aí ela diz, olha, isso aqui é voluntário. Como de fato deve ser, como sempre foi. Mas agora você é voluntário, mas também compensação, você não pode adentrar a área do Vaticano sem apresentar o passaporte. Aí vem um bispo, mesmo a despeito do que está escrito aqui na nota da congregação, para ver, não é opinião minha, não. Não é opinião de Alessandro, é um documento da igreja, da, da, da congregação para a doutrina Congregação da para a Doutrina fé. da Fé, uma das mais importantes. Pois é, se não for a mais importante, né? Quer dizer, falando sobre isso, aí vem o bispo, aí proíbe os fiéis, não, vocês agora vão ter que. Veja só, a gente está vivendo momentos muito difíceis, mas só que, olha, tudo isso, eu não me espanto, eu não me escandalizo, eu não me enfraqueço na fé, não abandono a igreja, não é? Eu vou dentro da barca, não é? Eu vou dentro da barca, tá certo? Jesus, inclusive, vai dizer lá em Mateus 24, né? Eu não vou, porque para a gente já está 1h07 aí, mas em Mateus 24, Jesus vai falar exatamente, né, sobre essa questão, como era no tempo de Noé. Então, assim como nos dias de Noé, ele diz assim, ó, em Mateus 24, só para ser mais preciso, né? Versículo a partir do versículo 37. Assim como foi nos tempos de Noé, primeiro ele reconhece um fato histórico de Jesus Cristo. Ele cita, inclusive, o nome Noé, velho. Então, de fato, Jesus atesta um fato histórico aqui do dilúvio. Assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam quem? As pessoas, né? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Ou seja, está tocando a vida normalmente. Até que veio o dilúvio, né? Até o dia em que Noé entrou na arca. Olha, quando ocorrer tudo que tiver de ocorrer, de dores, princípio das dores, tribulação, ação totalitária do anticristo, né? Então, essa impostura religiosa, como está no catecismo, você tem que estar seguro no lugar. Eu quero estar dentro da barca, eu quero estar dentro aqui, ó. Eu quero estar dentro exatamente da arca, né? Ou esse grande barco que a gente chama o barco, né? Quero estar na barca de São Pedro, né? Então, eu não vou. Porque as tempestades, elas sempre vão existir mesmo, né?
em menor ou maior intensidade, ela vai existir. Né? Então a gente tem que se manter firme, porque os momentos são muito difíceis. Até para você ser católico hoje é difícil. Difícil. É difícil. A porta parece que está mais estreita, né? Cada dia mais estreita assim. E você não, assim, a gente espera dos nossos pastores uma proximidade, né? Se fala tanto, né? Pastor no meio do povo, é o pastor que agora está com o povo e não o pastor distante. Mas quando a gente pensa nos momentos mais difíceis, eles, na verdade, estão mais, assim, procurando atender exigências de um Estado que vai cada dia mais diminuindo a nossa liberdade, vai se agigantando sobre nós, e no lugar da igreja se posicionar contrária a essa ação, né, ela faz o seguinte: não, eu vou me juntar ao Estado contra, inclusive, não é nem contra, mas aos filhos da igreja, né? Nesse caso específico, Sim. né, que você mencionou, do bispo da Diocese de Porto Velho, se eu não me falha a memória aqui. Né? Tempos difíceis. Tem alguém comentando aqui que ficou meio balançado, tá pensando em virar ortodoxo. Gente, olha, hoje eu coloquei um post no Facebook, na minha página, Alessandro Ricardo Lima, tem uma página lá no Facebook. Quem não me segue, por favor, me sigam lá. Eu coloco alguns textos aí, algumas reflexões minhas, né? E hoje eu coloquei um texto importante sobre essa questão da crise da igreja, né? Onde pessoas acabam tomando posições muito equivocadas porque querem se apressar, muitas vezes com base em teorias, em supostos teológicos que não são certos ainda, né? Então, por favor, me acompanhem lá, olhem lá o que eu escrevi, que eu acho muito importante para os nossos dias. Como eu acho muito importante também a leitura Pronto. deste Agora, livro, isso. o nosso último lançamento, O Enigma do Concílio Vaticano II, do professor doutor Joatas Belo. Joatas escreveu um livro fantástico sobre o concílio. Você não precisa ser um entendedor, né? Esse livro é para todos os níveis. Se você não sabe nada, esse livro é para você. Se você sabe mais ou menos, esse livro aqui é para você. Ah, eu já li tudo sobre o concílio, esse livro aqui é para você também. Porque mas já existem tantos livros sobre o concílio, tem tanta coisa, por que mais um, né? Bem, este livro não é mais um pela seguinte razão, ou pelas seguintes razões, né? Primeiro, porque ele foi escrito neste tempo, num tempo em que os frutos do concílio já foram colhidos. Diferente de Dietrich Hildebrand, que escreveu lá no início, né? Onde nem sabia o que iria acontecer, onde outros se escreveram lá no início, né? Você Então, está se referindo ao livro Cavalo de Troia na Cidade de Deus, né? isso. Então, os frutos já foram colhidos. Então, o que o concílio prometeu, o que ele entregou, né? Podem, então, os apóstolos, né? Pode o Colégio dos Apóstolos não terem sucesso na sua empresa? Pode Deus não ter sucesso na sua evangelização? Então, se alguma coisa deu errado é porque talvez alguma coisa não tenha vindo necessariamente de Deus, né? Então, e é um livro que, por ter sido escrito depois de todos esses outros autores, ele faz uma análise de todos eles, mostrando seus pontos fortes, seus pontos fracos, envolvendo os problemas. É um livro único, único, tá? Garanto que quem adquirir esse livro não vai se arrepender. Lá na nossa loja veritatisesplendor.com, adquira lá. Até o final do mês ele vai estar em preço de pré-venda, tá? Depois ele volta para o preço normal. E vamos garantir o frete grátis até que o correio nos permita, né? Porque
o correio não é mole não. Se os caras aumentarem lá as taxas de envio, vai ser difícil a gente segurar a bomba, tá? Mas até quando Deus permitir, a gente vai manter o frete grátis para que vocês possam adquirir a obra, tá? A gente não tem interesse comercial, né? Então, o nosso trabalho é realmente trazer informação de qualidade para as pessoas que nos acompanham. O Veritatis não começou ontem, o Veritatis está aí há 20 anos, então não somos meninos, né? A gente sabe o que está dizendo, somos pessoas estudiosas, fazemos as coisas com muito zelo, com muito carinho. É um livro excepcional, tá? Recomendo que vocês garantam, olha, o formato dele grande, né? É 16 por 23, 775 páginas, maior que Iota Uno. Eu tô até com Iota Uno aqui, que eu peguei para a gente comparar. Também é um livrão, né? Vejo que eles são do mesmo tamanho, né? Mesma largura, só que o nosso livro é maior, tá? Tem mais conteúdo aqui. Está recheado de apêndices de outros autores também que vêm acrescentar, completar informações importantes. Um trabalho maravilhoso que o professor Joatas tem, tá? Fez, né? Realizou. Então, recomendo, então, tá? O Enigma do Concílio Vaticano II, edições Veritatis Splendor. O Ranieri, literalmente é um livro de peso, viu? É verdade. Literalmente, viu? É Ah, um livro de peso. Queridos, então é isso por ok. hoje. Já estamos aí a 1h18. Sim, Ranieri, pode falar. Não, é isso aí. Até a próxima sexta-feira, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Não, até sexta-feira não, até terça-feira. Sim, é isso. Terça-feira, É. terça-feira a gente volta aqui com o nosso Happy Hour, programa novo, aqui do Veritas, onde eu e Ranieri estaremos conversando com algum convidado. Uma conversa solta, descontraída, uma conversa leve entre amigos católicos, né, sobre temas aqui variados que vierem aqui à nossa cabeça. Não a pauta, tá? Então, terça e quarta-feira estamos aqui no Happy Hour. E sexta-feira, sim, estaremos no retrospectivo da semana e vamos voltar a produzir os nossos vídeos, né, sobre apologética, sobre doutrina, sobre outras coisas que vocês nos cobram bastante e vocês estão cobertos de razão. A gente precisa, sim, voltar a produzir tais vídeos, tá bom, queridos? Deixa eu ver aqui, acho que alguém comentou alguma coisa. Que o Adolfo sempre nos acompanha aqui. Obrigado, Adolfo, tá? Pela sua audiência. Recomendo o texto do professor Orlando Fedeli, Viva o Papa. Conheço o texto. Excelente neste momento de crise aguda na igreja. Tá? Esse texto vocês encontram no site Monfort, né? monfort.org.br. Eles encontram lá. Ou então coloquem no Google Vivo Papa, Fedeli, que o Google vai achar o texto para vocês. Então, como a gente estava dizendo, a gente está falando de Jó, né? Só para fechar aqui a conclusão do assunto, as coisas estão nos sendo tiradas, né? A liberdade, várias outras coisas, mas Jó não perdeu a fé, não perdeu o amor a Deus, não perdeu a sua piedade. Então, queridos, vamos suportar firmes essa crise, vamos suportar toda essa perplexidade que nos assola e nos assombra, mas não podemos perder aquilo que é mais importante, a nossa fé, porque sem ela não vamos nos salvar. Certo? Então, é isso aí. Excelente final de semana a todos. Grande abraço, Raniero Oliveira, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Fique com Deus Valeu, todos meu irmão. vocês, queridos. Abraço. Grande abraço. Até a próxima.
Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou Alessandro Lima, sou ex-protestante, sou fundador e diretor do apostolado Veritatis Splendor, que há quase 20 anos defende a fé católica nas questões mais difíceis na internet. Se você já conhece o nosso site, eu quero lhe fazer um convite. Venha conhecer o nosso canal no YouTube, o nosso perfil no Instagram e a nossa página no Facebook. Nos ajude a divulgar as nossas redes sociais para que possamos alcançar mais almas para o redil da única e verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Católica. Fique desde já com meu muito obrigado. Mais uma coisa, compartilhe esse pequeno vídeo nos seus grupos de mensagem. Fique já com meu muito obrigado.